Jesus falou, vão vocês. E acaba renuindo, elas não vão também, né? Que não anima. Né? Mas olha, irmãos, amados visitantes, né? Como é o caso de Jeremias, sua esposa e outros visitantes aqui. A escola dominical, a nossa editora Betel, ela certamente segue uma linha, um currículo, para que a gente possa, ao final do ano, a cada 3 anos, ou a cada 7 anos, você afirmar que você fez um bom curso teológico, deu uma passada geral em todas as matérias, né, da teologia. E estudamos agora há pouco um livro da Bíblia, né, Efésios, uma das cartas. E estamos continuando estudando outro livro, agora no Antigo Testamento. Eu encontrei o escritor dessa revista, o pastor Valdir. Ele disse, olha, eu escrevi Ezequiel, mandei para Betel antes da pandemia. Depois, em razão da pandemia, a direção achou por bem não colocar essa matéria e inserir outras que tratam mais do emocional, né? E houve tantas, né? Tantas lições assim, da cura, do emocional, do renovar de esperança, de fé. Então foram temas que nós estudamos durante praticamente 2 anos, voltado mais para essa questão aí da ansiedade, da depressão, de dificuldades da vida. Mas agora ela entendeu de trazer então de volta essa lição sobre do livro do profeta Ezequiel. Então o escritor na verdade de um livro, né, de onde saiu a revista, é o pastor Valdir Alves de Oliveira, que congrega lá na Baleia com o pastor João Adair, muito conhecido há muitos anos, sempre escreve muito, né? E dessa feita nos traz esse ensinamento aqui, no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, vocês sabem que é um dos profetas maiores, não porque ele era grande, mas porque ele escreveu muito, profetizou muito, né? São como Jeremias, como Isaías, Ezequiel, livros enormes, né? Então, faz parte dos profetas maiores. E Ezequiel profetizou numa época do cativeiro, do exílio, né? Do exílio babilônico. Ele era contemporâneo, então, de Jeremias, de Daniel e outros profetas menores. A chamada dele, e vamos estudar exatamente a chamada do profeta Ezequiel, ela se deu numa época muito difícil. Profetizar em certas épocas é bom, né? Dizer que vai chover no tempo da chuva é tranquilo, dá para profetizar. Difícil é profetizar que vai chover no tempo da seca e que vai cair água daqui meia hora, né? Então, a chamada dele foi num tempo muito difícil do povo de Deus. Mas ele tinha uma dupla finalidade. Primeiro, era exatamente para que o povo entendesse por que o povo estava sofrendo. Porque Deus tinha momentaneamente desprezado sua nação, tanto as tribos do norte tinham ido primeiro, depois Judá e Jerusalém, por último, foram levados cativos. Deus não tem que dar explicação para nós, mas Ele dá, não é? Ele dá, Ele usa profeta e fala com a gente. Você vem no culto, Deus fala ao seu coração. Você está cheio de dúvidas, né? De questionamentos. Daqui a pouco Deus usa a boca de alguém aqui e fala com você. Você abre a Bíblia, Deus está falando com você, porque Deus fala, porque Ele quer falar. Não tem obrigação da explicação para nós. Mas levanta um profeta, como outros, para poder esclarecer para Israel por que ele permitiu o cativeiro, o exílio, a escravidão daquele povo. Mas ao mesmo tempo aquele profeta estava ali para injetar ânimo, esperança no meio da tribulação, no meio do exílio, no meio da luta. É sempre assim, não é? Deus não deixa a sua igreja, o seu povo, desamparados, sem norte. Ele sempre traz uma mensagem de esperança para nós. Os profetas
tem que falar o que Deus manda falar. Mas outro dia eu vi o pastor Enoque fazendo uma lembrança aqui, né? Diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Por que não colocou a verdade e a graça? A graça primeiro, né? Tem gente que só põe a verdade, não tem nem um pouquinho de graça no meio. Aí ressofre muito, né? Então, você tem que bater e soprar. Deus faz isso, né? Deus faz isso, porque o ser humano é frágil, a nação é frágil, e Deus sabe trabalhar o seu povo. Então a finalidade desse profeta aqui foi exatamente esta: para poder denunciar o pecado da nação, a justiça de Deus em punir o pecado. Deus não estava errado, mas também, e muitas vezes vamos estudar aqui, Deus dando esperança para o povo. O maior sonho de quem está no exílio, no cativeiro, na escravidão, é sair de lá, não é? Tem até a canção do exílio aí, Chega saudade da terra dele, né? E aí lembra, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Saudade da terra. O povo de Deus lá no cativeiro pegava as harpas e ia cantar isso mesmo, né? Jerusalém, como eu te amo, Jerusalém, né? Mas não dava conta. Não conseguia cantar junto aos rios da Babilônia. Só lamentava e chorava. Porque quem está longe da casa de Deus, irmão, é só lamento, não é? Quem está longe de Deus é só lamento. Ele não consegue cantar os cantos do Senhor, não consegue viver a palavra, ele só reclama, né? Tempo bom, quando eu estava em comunhão com a igreja, quando eu celebrava o Senhor, quando eu ia com os santos na casa de Deus, nos cultos, ele fica lamentando, chorando, lembrando de Sião. Ainda bem que muitos não esquecem, né? Se eu esquecer de ti, ó Jerusalém, que eu perca a força do meu braço direito, não é? Só que tanto o Salmo 137 como o 126 retrata esse emocional, esse momento do povo, né? O Salmo 137, aquela dificuldade no cativeiro, no exílio, dificuldade de celebrar culto, de adorar a Deus, de cantar os cantos do Senhor, só lembrando do passado, não tem um presente bom. Mas para cada 137 tem um 126. Aleluia! Para cada dificuldade tem um canto de vitória lá na frente. De repente, as coisas de Deus é assim mesmo, né? De onde você não espera, a hora que você não pensa, do jeito que você não imaginava, de repente, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos de alegria. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Então, irmão, descansa, que de uma hora para outra, quando você não imaginar, a bênção bate na sua porta. Deus manda a vitória para você. Mas fique firme, viu? Pode lamentar, pode chorar, que vai chegar o tempo de cantar, não é? Diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem. Então vamos ver um pouco sobre essa chamada aqui desse homem, né? Eu acho que Ezequiel, eu estava lendo aqui, se fosse escrever depois de Ezequiel, ele estaria incluído aqui nessa relação. Aqui no capítulo 14, eu vou adiantar um pouco, mas eu volto para a introdução. Deus falou o seguinte: veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, no caso aqui de Israel e Judá, não é? Então estenderei a mão contra ela, tornarei instável o sustento do pão, enviarei contra ela fome, arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, irmão, queira ou não, Jesus tinha lá 3 camaradas bem ligados a ele, né? Pedro, Tiago e João. Olha os queridos de Deus no Antigo Testamento aqui. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Se eu fosse escolher, talvez eu não escolheria esses 3, né? Eu ia colocar Abraão no meio,
quem sabe Davi. Deus está dizendo, ainda que estivesse Noé, Daniel e Jó, eles por sua justiça livraria apenas a sua alma, diz o Senhor. E aí Deus continua falando, se eu mandar praga, se eu mandar isso, se eu mandar aquilo, ainda que esses 3 homens estivessem lá, só eles escapariam. Então eu penso que Ezequiel poderia ser, mais na frente, Deus estivesse falando novamente, ainda que Noé, Daniel, Jó e Ezequiel estivessem no meio dessa cidade, e vamos descobrir quem que era esse homem, né? Ezequiel. Interessante que a expressão mais usada neste livro é assim, veio a mim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Quase todo o capítulo inicia assim, né? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Aí eu lembro que aquele irmão André, contrabandista de Bíblias, ele contrabandeava a Bíblia para os países comunistas, atrás da cortina de ferro, no tempo do comunismo, que era a dureza lá mesmo, né, da União Soviética, e aquelas nações que faziam parte da União Soviética, que proibia, como a China proíbe hoje, como Cuba, como muitos países comunistas, não permite mesmo a entrada de Bíblias, né? Lá naquela nação, no Irã e outros países, não tem jeito. Então ele levava as Bíblias. E o livro dele fala que ele tinha um Fusca. E ele enchia o Fusquinha de Bíblia. Tanto no banco traseiro, não tinha ninguém com ele, dianteiro, no porta-mala do Fusca, né? Na frente, né? Enchia lá de Bíblias e ia. Quando parava naquelas barreiras policiais, entrando de um país para outro, o guarda dava sinal para ele parar. Era certo que ele ia confiscar a Bíblia, mas ele orava, Senhor, cega os olhos desses guardas, para ele não ver a Bíblia. Eles abriam lá, olhava dentro, está limpo, pode ir embora. Aleluia, passava. E ele começava a visitar aquelas igrejas subterrâneas e dava a Bíblia, cada irmão pegava uma Bíblia, né? Escondido, oculto aquilo, igrejas subterrâneas. E ele disse que ele chegou numa última igreja, muita gente como aqui hoje, por exemplo, e ele só tinha um exemplar da Bíblia. E ele teve uma ideia, ele disse, irmão, faça uma fila aí. E ele começou a arrancar página da Bíblia, uma folha para cada um. Todo mundo abraçava aquela página da Bíblia, punha no bolso, todo feliz, ia para suas casas, né? E ele diz, passava algum tempo, um irmão encontrava com outro lá no meio da rua, numa casa, e perguntava, irmão, você já leu a sua página toda? Eu já decorei. E você? Eu também já decorei. Então vamos trocar as páginas? Não é? Você fica com a minha, eu fico com a sua. O irmão disse assim, bem que eu podia fazer isto, mas não posso. Porque na minha está escrito assim, ó, veio a mim a palavra do Senhor. Não é para você, é para mim. Não serve para você não. Não serve para você, só serve para mim. Parece uma coisa simples, né, irmão? Mas como seria bom se todo mundo viesse sentado aqui e falar, veio a minha palavra, né? Não é para minha mulher, não é para o meu irmão, não é para o outro, veio a mim. Cada um receber como se fosse endereçada para ele mesmo, e só para ele, né? E só para ele. Então, tenha fé, tenha confiança, receba. Quando Deus fala, está falando com você, não é? Com você. Esse profeta Ezequiel, vamos ler um pouquinho sobre ele. Peguei uma Bíblia aqui que eu achei que tem um resumo tão interessante. Ezequiel significa Deus fortalece. Que nome apropriado, né? Para um povo cativo, distante da pátria, sofrendo, Deus levanta um camarada que chama Deus fortalece. Como é que é o nome do profeta? Deus fortalece. Aleluia. Então tem uns profetas aí que Deus enfraquece. Aí que derruba o companheiro mesmo, né?
As profecias que só joga para baixo. Não foi mandado por Deus, não. Não tem esse nome na Bíblia, não. Tem Deus fortalece. Daniel significa Deus fortalece. Era um judeu, filho de sacerdote, pai dele. Ele era de uma linhagem, né? Criou-se em Jerusalém. Foi provavelmente um discípulo de Jeremias. Seguiu para o cativeiro com o rei Joaquim em 596 ou 597 a.C. Fez parte dos 10.000 cativos escolhidos por Nabucodonosor. Mandou para a Babilônia, segundo Reis 24, 11 a 16. 10 anos antes da destruição de Jerusalém e 150 anos depois que Israel havia sido levado para a Síria. Tinha Ezequiel, nessa época, cerca de 30 anos de idade e era casado. Ezequiel foi o único profeta que registrou as datas dos acontecimentos em ordem cronológica, dia, mês e ano, né? Aqui diz no primeiro capítulo: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, do dia 5º do mês, 5 do 4 do ano 30 do cativeiro. O autor foi o próprio Ezequiel. Escreveu junto ao rio Quebar, em sua casa, onde se reunia comumente com os anciãos de Israel. Capítulo 8, verso 1. Vivia numa colônia de exilados, chamado de Tel Abib. Eu até acho, irmãos, que Tel Aviv deve ter vindo daqui, né? A capital de Israel, capital política, né? Religiosa de Jerusalém. Aqui ele vivia numa comunidade chamada Tel Abib, junto ao rio Quebar. Começou seu ministério profético no 5º ano do cativeiro. O livro de Ezequiel divide-se em 3 seções. Primeiro, o pecado de Israel e seu julgamento, que vai do capítulo 1 até o 24. Segundo, profecias contra as nações pagãs, 7 nações pagãs que se alegraram muito com a queda de Israel, com a queda de Judá. Deus, irmão, não deixa os inimigos da gente sem cobrar deles, não. Você não vai cobrar, você não vai vingar, deixa na mão de Deus. Essas nações que se alegraram aqui, tem profecia contra elas. E terceiro, juízo e restauração de Israel, 33 a 48. Mas a nossa lição vai dizer o seguinte, e é muito bom, porque dessa massa aqui Deus chama pessoas, às vezes não para ser profeta, mas para alguma outra atividade no reino, na obra dele, no trabalho do Senhor. E o script é mais ou menos o mesmo. Quando Deus chama uma pessoa, ele tem uma forma de chamar. E por que chamar? É claro que Deus não usa métodos, Deus usa pessoas. Mas ao chamar pessoas, ele segue mais ou menos um itinerário. Primeiro, o capítulo 2, que nós estamos estudando hoje, a chamada do profeta Ezequiel, vai dizer o seguinte, e a lição foca isto: exigências feitas por Deus ao profeta Ezequiel. A chamada implicava em se pôr de pé. Isto é, quando Deus fala, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Quer dizer, se disponha, saia da acomodação, da inércia, saia do seu lugar de conforto, fique em pé. Deus não fala com o homem deitado, caído. Fica em pé, apruma-te, coloca na brecha, levanta-te, se prepare, né? Se prepare. Quantos estão aqui se qualificando, fazendo um bom curso de teologia, em oração, em jejum, frequentando a casa de Deus, escola dominical, consagrando a vida? Isso aí está atendendo essa demanda de Deus. Fica em pé. Ele está ficando em pé, numa posição que aí Deus pode chamar ele. A pessoa quer ser chamado, mas ele não se qualifica, não se posiciona, não sai da acomodação, não sai da inércia, não é? Ele não está pronto para dizer, eis-me aqui. Então Deus chama, e eu penso que aquele homem estava prontinho para poder ficar em pé. Ele tinha já as condições para isso. Então, repetindo aqui, Deus não fala com alguém que está deitado, caído. Fica em pé e falarei contigo. A história é a mesma hoje. É a mesma hoje.
Se você quer ser chamado por Deus para ser envolvido em algum projeto do reino, olha o que Deus exigiu. Coloque-se de pé, se disponha, saia da acomodação, da inércia. Depois do chamado, é preciso falar em nome do Senhor. Olha, irmãos, alguém um dia falou uma frase muito certa, que eu não esqueço ela. Pregadores, profetas, homens e mulheres de Deus, mesmo sentindo que você está cheio de poder, não vai além do que Deus te ordenar. Você foi chamado para falar o que Deus colocar na sua boca. O que Deus te mandar falar, não vai além disso, não é? Jeremias falou: eu sou uma criança, não sei falar, descansa, porque eu vou te ensinar. Vou colocar a palavra na minha boca, na tua boca, e você só vai falar o que eu colocar aí. Não acrescenta, não. E também não omita. Fala o que eu mandar falar. E descansa. E descansa, porque quem mandou falar foi Deus, não é? Não fica querendo depois você sustentar aquilo a ferro e a fogo, né? Olha, isso é com Deus. Isso é com Deus. Paulo falou, se alguém é espiritual, cuide, que aquilo que eu estou falando é a palavra de Deus. Agora, se a pessoa não recebe como palavra de Deus, não é problema meu, do profeta, né? É de quem não está recebendo. Mas o que Deus está exigindo do profeta, depois do chamado, é preciso falar em nome do Senhor. E pode falar, né? Se Deus chamou, colocou a palavra na boca, você pode dizer, chegar e dizer, assim diz o Senhor. Agora é certo que tem coisas que eu não tenho muita convicção, não é? Que Deus está me inspirando, é mais uma coisa assim, de impressão minha mesmo, como um homem de Deus, né? Paulo falou, cuide que tem um Espírito de Deus, mas eu não estou falando que é Deus, né? Não vou dizer que é Ele que está falando. Mas quando Deus fala, eu posso dizer, assim diz o Senhor, né? Paulo tinha a hombridade de dizer, isso digo eu, não o Senhor, né? Isso digo eu, não o Senhor. E olha, irmão, um homem de Deus, até aquilo que ele não está falando em nome do Senhor, você deve aceitar, porque é homem que anda no Espírito. Você está aqui na casa de Deus, o diabo não vai te inspirar, não. Quem vai inspirar é o Espírito de Deus. É o Espírito do Senhor que vai falar. Não tem lugar para o diabo falar, né? Então, ele tem que ser leal, fiel a isto, né? Senão ele falha na sua missão. A chamada dele implica nisso, né? Depois de assumir a chamada, é preciso falar, quer ouçam, quer deixam de ouvir. Compromisso do profeta, do pastor, do homem de Deus, é falar o que Deus mandou. Agora, se vai ouvir ou não vai ouvir, não é problema do profeta mais. Isso é igual Jesus ensinou, irmão. E as coisas aqui é coisa mais de gente ranzinza mesmo. Jesus falou, quando você chegar num lugar, você fala assim, a paz do Senhor. Se houver filho da paz lá, vai dizer o quê? A paz do Senhor. Se não houver filho da paz, a paz volta para você. Agora você já viu o pregador que fala, paz do Senhor, irmão? Pô, cala a boca. Falei paz do Senhor. Enquanto o povo não responde, irmão, paz. Não, eu falo uma vez só. Paz do Senhor, meus irmãos. Aí eu vejo que tem um filho da paz ali, outro ali, paz do Senhor, não é? E na Assembleia de Deus, quando você fala a paz do Senhor, o povo não fala amém, o povo fala a paz do Senhor, não é? Amém é uns que chamam a gente de primo por aí. Diz que está na ata, lá em Belém do Pará. Forma de saudação das Assembleias de Deus. A paz do Senhor. É proibido você falar um bom dia para um companheiro de vez em quando, né?
No outro dia ele cantou aqui e falou, boa noite, irmão. Quando ele terminou, você já saiu da Assembleia de Deus? E saiu mesmo. Já era um mau sinal, né? E aí? Vai dar conta de ser profeta? Depois de assumir a chamada, é preciso falar. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Depois de receber a chamada, é preciso se destacar no meio em que vive, que o povo tem que saber que ele é profeta. Não está lá, não foi lido aqui hoje? Você vai comportar como profeta direitinho, para que mais tarde todo mundo vai dizer, olha, Deus mandou um profeta mesmo. Não é que tudo que ele falou cumpriu? Tudo que ele dizia aqui foi do jeito que falou? Teve um profeta em nosso meio, marcou a passagem dele aqui. Homem de Deus, todo mundo vai lembrar disso. E Deus que está dizendo, né? Para que saiba que houve um profeta no meio de vós. Agora aqui tem outra lição da chamada. Deus falou, está vendo esse rolo aqui? Come esse livrinho. Come o rolo do livro. Porque olha, irmão, antes de eu pregar para os outros, eu preciso ter comido a palavra. Eu preciso ter essa palavra em minha vida. Porque senão eu vou me tornar um daqueles fariseus hipócritas que Jesus condenava tanto lá nos dias dele lá. Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Jesus falou, vocês devem proceder do jeito que eles ensinam, mas não imita as obras dele, porque eles pregam, falam, mas não vivem. Aqui não, profeta, vou te ensinar uma lição. Primeiro você introduz, digere, come essa palavra. Depois você comunica essa palavra. E olha, irmão, ele falou, eu comi aquele livro e era doce na minha boca. Aleluia, era doce na minha boca. Primeiro, o profeta tem que provar a palavra. Gente que quer pregar, sair pregando por aí, mas não vive a palavra, irmão. Hoje está aumentando demais, né? A distância entre o discurso e a prática. Você vê uma pessoa pregando, que maravilha, né? Que homem de Deus, que bênção, que palavra, Mas depois fica sabendo que ele não come a palavra, não. É só para os outros. A quem interessar possa. Não, olha, o peso do exemplo é muito grande. Alguém até falou assim, né? Pregue o evangelho, né? Pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. O Senhor falou com o profeta aqui, ó, a chamada dele. Você não vai ser apenas um, como é que chama essas coisas? Um ventríloco, sei lá. Boneco, não? Um boneco, né? Não é isso que eu quero falar, não. Alguém coloca as coisas na sua boca, né? Você fala, você reproduz aquilo. Não. Tem que viver. Diz que as coisas que Jesus fez e ensinou. Ensinou fazendo. Ensinou fazendo. Assim tem que ser. Então, Ezequiel, aceita, Ezequiel, a chamada? As condições são estas, né? Primeiro, a sua vida tem que estar no altar, ficar em pé. Eu vou sempre falar com você, colocar a minha palavra na sua boca, e você fala do jeito que eu mandei falar. Agora, quer ouçam ou deixam de ouvir. Isso não é problema nosso. A igreja é a porta-voz de Deus, é a voz profética no mundo hoje, não é? Ela fala com o mundo a palavra de Deus, denunciando o pecado, Deus julgando o povo, o quanto que ele está aborrecido, contrariado com essa geração. Nós vamos pregar, porque a igreja não pode perder a autoridade espiritual de denunciar o pecado da nação. Ela fala, se converter, glória a Deus, senão cumprimos a nossa missão de denunciar o pecado, de falar o juízo de Deus que pesa sobre este mundo. É para isso que Deus levanta essa voz profética chamada Igreja do Senhor.
Agora a igreja, para ter moral mesmo, ela tem que estar vivendo isto, vivendo a palavra, digerindo, engolindo, comendo, mastigando. Às vezes, no caso aqui, ele falou que o livrinho era doce na boca dele. Apocalipse fala que era doce na boca, mas quando caiu no estômago, amargou. É amargo. Tem hora que não é fácil digerir, não. Mas Deus está mandando. Ainda que seja amargo, né? Tem gente que sai da igreja botando fogo pelas ventas. Contrariado com o que ele ouviu. E aí? Nós não vamos falar para agradar, né? O objetivo não é agradar. O objetivo é falar a palavra de Deus. Se agradou, maravilha, né? Graças a Deus. Quando vez eu prego uma coisa aqui e alguém coloca lá assim um positivo, né? Falei, tem quem goste, né? Mas a maioria faz assim, ó. Gostei, não gostei. Mas eu não, o profeta, não fica olhando essas coisas de internet, não é? Não é? Se gostou ou não gostou, isso não é problema seu, não. Fala, quer ouçam, quer deixa de ouvir. Agora você fica procurando só né, falar coisa aqui. E assim é assim mesmo. E quem está fazendo isso está sendo bem, né? Uma turma aí de blogueiro. Eu não sei por que esses caras têm poder de influenciar. O que eles têm para oferecer? Nada. Todo dia eu falei aqui. Se eu falar que isso aqui é um vidrinho que tem álcool em gel, ninguém dá glória a Deus. Mas se um mané desse aí, que tem milhões de seguidores, falar que isso aqui tem álcool em gel, ah, meu Deus do céu. Que direito que eles têm sobre o nosso povo? Que direito que eles têm? O que eles fizeram na vida? Para poder querer induzir, conduzir, influenciar. Não. Mas é assim que as coisas funcionam, porque fala que o povo gosta, não é? Eu até falei outro dia aqui, e está transmitindo isso para o mundo inteiro, não tem nada não. Eu vou reunir minhas cabeças pensantes aqui, e nós vamos remodelar tudo. Isso eu estou brincando, viu? Presta atenção no que eu estou falando aqui. Vamos adequar a igreja ao gosto atual dos jovens, de casais, homens, mulheres, não é? Uma coisa palatável, uma estrutura. Mandar pintar isso aqui de preto, desligar as luzes na hora que eu estou pregando ou cantando. Vamos ver o que está funcionando, o que está dando certo. Trazer isso para cá. Fui pregar lá não tinha nada, tinha um tambor, né? Eu olhei para o tambor, você não quer que eu tire? Não, deixa o tambor aí. Fui lá na igreja, falei assim, é bonita, vamos mandar pintar de preto também. Se atrai o povo, né? Desliga as luzes. Vamos ver como é. Isto é para agradar. Agora Deus falou assim, quer goste ou não. Não é? Deus não está mandando, vou ver se vocês gostam, né? Se não gostar, você dá uma amenizada. Dá uma amortecida, dá uma modificada, para mais palatável o profeta. Geralmente. Mas graças a Deus, quando eu vejo uma vigília cheia dessa aqui, não vou mudar nada não. Vamos ver os caras do Bical quase lotado aqui, no primeiro domingo do mês, não vou mudar nada não. Outro dia a pessoa, pastor, por que eu não desligo a luz? Falei, porque eu imito Deus. Eu sigo Deus. Se você ler o livro de Gênesis no começo lá, quando Deus falou assim, eu vou criar, eu vou trabalhar. Aí Deus falou assim, primeira coisa, acendam as luzes. Ou você acha que não está escrito isso lá? Fiat Lux. Acendam as luzes porque eu vou trabalhar. E houve luz. E Deus falou, apareça a portão seca.
Apareça o sol, apareça. E Deus iluminou o ambiente para ele trabalhar. Agora escurece o ambiente para Deus trabalhar. E eu que estou errado. Cadê o povo para dar glória a Deus? Os influencers falaram isso aqui. Oh. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Aleluia. Você não é tão radical assim, de repente, a mocidade aqui, um culto não sei do que, vai focar agora no conjunto, não sei o que, tal, apaga, diminui um pouco as luzes aí, né? Mas um negócio assim metódico, sistemático, religioso, não é? Faz parte da liturgia, que tem o tempo todo. Não, porque tudo, não é? Tudo tem as exceções, os momentos, né? Que a gente entende certas coisas também. Por exemplo, nós nunca tivemos coreografia aqui, mas no dia do adolescente eles fazem, no dia dos jovens eles fazem, não é? Porque eu penso que rouba muito a glória de Deus, porque as pessoas ficam dançando aqui, o povo não presta atenção muito na pregação, no canto, no louvor, fica olhando as meninas dançando, né? Não é? E levanta uma perna daqui, levanta outra de lá, e tal, e o braço, né, e tal. Olha, queira ou não, tira a atenção um pouco, não é? Tira. Mas a turma gosta, e às vezes não está arrancando pedaço também, né? Ser profeta não é fácil, não. Falar umas verdades que desagrada, né? Mas Deus falou isso aqui, ó. Glória a Jesus. Glória a Deus. O sujeito me liga, pastor, podia chamar que é fulano para pregar aí não sei aonde. Irmão, é o seguinte, está muito recente nas redes sociais, aquele negócio que aconteceu com ele. Eu acho que no momento não é um bom exemplo para os jovens, não. Não fala que eu falei não, mas não é, né? Porque eles mandam matar a gente, eu quero viver um pouco mais. É perigoso. Eles inventam coisa para a gente, não é? Cria. Facinho destruir a honra de uma pessoa, né? Uma grande riqueza que o homem tem que ter é a riqueza da reputação. E daqui para ali eles constroem a reputação. Inventa tanta coisa. Gente, vamos ficar em pé? Vocês deu 3 meses para estudar isso aqui. Aí Enoque vem, Samuel, Ricardo, Danilo, quem mais aqui leciona aí, Isaías, e vai falar muita coisa. O doutor está feliz aqui, Rafael, Ives, né? Aí, com o garotinho. Graças a Deus. Isso é só o começo. Você que achou que Ezequiel não ia dar nada, irmão, prepara. Viu? Aleluia. Quem quer ser voz profética de Deus aí? Deus está levantando uma geração, está chamando um povo. Amém? Como chamou esse homem aqui, está chamando você e a mim também, para este momento último da igreja na terra. Começa a orar então. Glória ao nome de Jesus. Glória ao Pai. Glória ao Filho, glória ao Espírito de Deus. Ó Deus de Ezequiel, o Senhor é o Deus dessa igreja, o Senhor desse povo. Oh, aleluia, Senhor, não te ires contra nós, tenha misericórdia do seu povo, Senhor. Preserva-nos, ó Deus, de pé, em pé, Senhor, na tua presença, Senhor. Que jamais percamos de vista a nossa chamada, o chamado que o Senhor tem para o seu povo, a responsabilidade, a missão, a visão que o Senhor deu a Ezequiel. Continue dando